Olá, eu sou a professora Karine Santo, mestranda do PROF, mestrado profissional em Educação Física da Universidade Federal do Tocantins, e nesse vídeo eu vou apresentar um mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física. Respondendo à pergunta norteadora sobre o contexto das aulas de educação física, quais problemáticas afetam a prática docente dos professores de educação física, o primeiro tema abordado consiste no abandono do trabalho docente, cujas categorias de análise das atuações docentes encontram-se o desinvestimento pedagógico, com a transformação da área, as condições de trabalho, a cultura escolar e as disposições pessoais do professor, onde ele se sente sem o chão, confrontando a identidade esportiva, a prática tradicionais e as práticas inovadoras que consistem numa ruptura com essas práticas tradicionais existentes. A segunda problemática da educação física relaciona-se com a teoria e a prática. O que ensinar? Ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer. O ensino tradicional e o ensino meramente prático. Os ensinos renovadores que requerem formação inicial e formação continuada para que essa prática e ensino funcionem como quebra de paradigmas, e o ensino sobre o fazer e sobre o saber fazer seja de cada vez mais de maneira crítica. Os aspectos legais da educação física escolar são o terceiro tema abordado, onde as leis de diretrizes e bases da educação reformularam o fazer da educação física. Na LDB de 93/94/96 inclui o texto de componente curricular obrigatório, e atualmente nós vemos que a educação física, mesmo sendo componente curricular obrigatório, ainda tem uma visão muito biológica, de acordo com as facultatividades. As atividades levadas em consideração são meramente práticas e as facultatividades ainda são muitas, o que acaba afastando do trabalho pedagógico muitos alunos com algumas doenças, mulheres com prole, militares acima de 30 anos e que trabalham mais de 6 horas por dia. A indisciplina e o afastamento dos estudantes é o quarto tema trabalhado, onde as questões legais, as aulas de educação física no contraturno, as repetições dos conteúdos, o insucesso e exclusão de muitos alunos, o desinteresse, questões de gênero e o nível de habilidades de alguns alunos também é algo que se leva em consideração para esse afastamento. As alternativas observadas foram a aprendizagem significativa, desenvolvendo valores e propondo caminhos diferenciados para as práticas na educação física renovada. O Sport Education, onde os alunos são responsáveis pelo próprio aprendizado, é uma técnica. As aprendizagens colaborativas, onde os alunos aprendem com, de e por outros estudantes de maneira diferenciada, pode ser uma maneira de diminuir essa disciplina e redimir esse afastamento dos estudantes. O quinto tema trata das dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, como a educação física é vista de maneira esportivista, o esporte tradicional, competitivo, biológico, higienista, militar. Então, nas aulas de educação física, a carga horária excessiva e o conteúdo hegemônico acabam desmotivando os alunos. E o que nós podemos fazer para superar esses paradigmas é ampliar a diversidade das práticas, ter uma pedagogia esportiva mais elevada e as reflexões e o olhar crítico para o esporte. E por último, as questões de gênero que norteiam a prática pedagógica da educação física é fundamental para que a gente tenha a superação desses paradigmas, o investimento em ações que garantam o trabalho sobre a sexualidade, o gênero,
pois desde muito pequenos os meninos são incentivados e estimulados a correr, lutar, chutar bolas, subir em árvores. Muitas meninas são estimuladas a brincar de boneca, casinha, brincadeiras mais pacíficas. As aulas separadas por sexo, mantidas como atividades de acordo com o sexo, são recorrentes nas aulas de educação física. A convivência entre meninos e meninas ela deve ser incentivada pelos docentes, com a participação de todos, a fim de criar um ambiente de respeito e solidariedade através de práticas pedagógicas que assegurem a igualdade de gênero. Conhecer e reconhecer as problemáticas existentes em nosso cotidiano escolar e tornar possível seguir na busca pela legitimação e valorização da educação física escolar.